Estava a olhar para a tua relação com a tua guitarra. És fiel à tua guitarra. Pergunto isto porque existem muitos músicos que, independentemente da sua guitarra poder ser velha, arcaica, acabam por ter uma relação especial com determinadas guitarras e não as trocam. Acontece o mesmo contigo ou nem por isso? A minha relação é um bocadinho, é mais do ponto de vista do obsessivo. Eu penso que a guitarra é um instrumento, não tenho aquela ideia romântica, esta guitarra, não lhe dou um nome, é só um instrumento. Mas acaba... Não dormes com ela, portanto? Não durmo com ela, não dessa maneira, mas acaba por ser alguma coisa que depois se entranha e custa muito mudar. Eu não sou um tipo de muitas guitarras, eu tenho poucas, mudo quando ela está completamente estragada e frequentemente até para o mesmo modelo, porque bato com a cabeça no mesmo sítio. E o caso esta guitarra não é minha, é do meu sogro, que frequentemente me pergunta o que é feito da minha guitarra, está lá em casa e tal, não sei o quê. Então eu acabei por gravar este disco, ou compor o disco quase todo nesta guitarra, um bocado para voltar atrás, tipo tentar fazer as coisas como fazia no início. E essa relação é especial, mas não é uma coisa que eu escolho, nem que encaro quase como uma religião, é uma guitarra, um bocado de madeira com cordas, que tem sempre uma particularidade. Quanto mais velhos são, mais particular. Acho que mais particular soa uma guitarra quanto mais velho. Começaste pela guitarra elétrica, pela distorção, diria, e agora estás aqui numa sonoridade muito mais tranquila, muito mais cálida até. Como é que foi essa transição para o músico que vem do rock e do rock a quase extremo para esta sonoridade muito portuguesa, diria? Eu nos palcos comecei com a guitarra elétrica, mas eu na verdade aprendi a tocar com uma guitarra deste género e passei por guitarra portuguesa, portanto tenho todo um lado acústico que depois serviu de lenha para as coisas rock, o que é engraçado porque o percurso podia ser ao contrário. Aliás, o percurso depois acabou por ser ao contrário, na verdade. E a guitarra elétrica eu tocava aquilo um bocadinho como fui aprendendo e punha algumas coisas de guitarra portuguesa lá no meio. A verdade é que eu sei que isto passa uma ideia muito calma, é tudo muito baixinho, mas isto não é nada calmo para mim, não é nada calmo para mim, não vejo as músicas assim de modo tão calmas. Tu és um filho da mãe. Tem-se uma ansiedade, alguma coisa que lhes é própria, que às vezes não tem a eletricidade e às vezes tem, que na altura de Flucifel e daquele hardcore extremo, ou rock extremo que estavas a falar, explodia, era uma coisa que saía pelo suor, pelos olhos, pelo sangue às vezes até. Mas aqui é uma coisa mais que implode, mas existe mais ou menos a mesma carga, tem mudado ao longo do tempo. Fui tocar pela primeira vez à Madeira, já não me lembro bem quando, foi à Ponta do Sol, e toquei no Festival a Leste em 2 edições. Eu não conhecia a Madeira antes de ter um projeto, não é? Porque esta feliz ideia que eu tive de agarrar uma guitarra e começar a tocar, levou-me a sítios que eu nunca tinha ido. Eu tinha uma ideia da Madeira errada. Tinha a ideia que muitas vezes temos no continente da Madeira, ou tínhamos, eu acho que agora já não temos tanto. Exatamente. Portanto, tinha alguma coisa negativa em relação a um sítio que é absolutamente fabuloso, cheio de pessoas incríveis. E do ponto de vista da música tem feito muito por certo tipo de música que normalmente não passava na Madeira, ou pelo menos nós não sabíamos. E quando descubro aquele sítio, que é quase um sítio tropical difícil de definir, tem uma geografia bizarra, cheira a uma coisa, mas não cheira completamente a essa coisa, não estás propriamente nas Canárias, mas também não te sentes no Atlântico, e esse sítio entre sítios é brutal para criar, não é? Isto é um bocado conversa da treta, mas a verdade é que por um tipo de contato com a guitarra isto entra, e mesmo o próprio aquele tempo fabuloso, mas ao mesmo tempo há tempestade e chuva, ali alguma coisa difícil de definir, e portanto quando apareceu a ideia, já tinha sido proposta há uns anos atrás, de eu ir lá gravar um disco, e quando aparece esta assim um bocado em cima do joelho, eu disse logo que sim, achei que ia correr bem. E a relação com a Madeira é isso, tem muito a ver com as pessoas e com o que se come ali, que é tipo, incrível, dá tudo vontade de comer, não é? Uma coisa do mar e essa relação com o mar, e um sítio que ao mesmo tempo está perdido, mas não está assim tão perdido como isso.
pouco dizias que já trabalhaste como percussionista. Acho interessante porque tu, ao longo destes 4 dias, tens trabalhado sempre sozinho com a guitarra e, de alguma forma, o som que tu desenvolves, percebe-se que há muito essa relação com a guitarra, ou seja, a partir de dentro. Não vais buscar influências exteriores à guitarra, ou seja, podes convidar vocalistas ou um percussionista, enfim, elementos estranhos à própria música, mas não. Eu acho que tu tens, de alguma forma, inovado o teu som, mas sempre procurando essa relação com as entranhas da guitarra. Faz sentido o que eu estou a dizer para ti? Faz sentido, e preocupa-me ao mesmo tempo, porque há alguma preocupação em deixar que as coisas comecem a ser óbvias, não é? Ou pareçam iguais, porque é só um tipo a espremer o mesmo instrumento. Mas eu não vejo a coisa assim, vejo mais como estás a falar. Portanto, há alguma coisa por dentro que eu estou sempre a escavar. Eu tenho um disco também com um baterista que se chama Ricardo Martins, é um disco que se chama Tormenta, também tem água aqui, de alguma maneira envolvida, em que a relação com a guitarra é completamente diferente. Mas aqui eu estou sempre à procura, de facto, de alguma coisa, construo umas histórias, é uma coisa um bocado pessoal, e a sonoridade vai, de facto, aumentando. Não há uma quebra com os discos deixam pontos de uns para os outros. E até me agrada isso, porque há coisas que se vão aprumando, há outras que vão ficando para trás. E é mais um bocado o percurso, eu não tenho medo de dizer, é mais o percurso de uma pessoa que se foi ambientando e aprendendo a tocar guitarra de maneiras diferentes.